Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Jesus possa nos envolver mais uma vez e que nós possamos, usufruindo dessa paz, para a inspiração que nós todos necessitamos nesta noite em nosso aprendizado. E que assim as nossas palavras possam chegar no coração de cada um dos irmãos aqui presentes. Muito bom. Nós temos aqui para a nossa lição da noite o estudo, da sequência do estudo do Evangelho, se referindo ao capítulo 20, os trabalhadores da última hora. O item 4, missão dos espíritas. Muito bom. Estudando este assunto, nós buscamos para nos auxiliar, o Evangelho, a Revista Espírita, uma mensagem de Emmanuel e algumas palavras de um confrade nosso de Mato Grosso, o senhor Meira, que ele aborda com muita precisão, com muita clareza, o tema. E nós vamos percebendo que temos que entender o significado da palavra missão. Missão para nós significa incumbência, encargo. A partir daí, nós já podemos estender esse entendimento desse encargo para os espíritas, para a incumbência para os espíritas na realização da tarefa que lhes cabe. Porém, a missão dos espíritas é a mesma missão dos cristãos. Independente da crença a que abraça, a missão pode e deve ser a mesma. Ou seja, estar associado, estar ligado às leis naturais, às leis divinas, como roteiro de conduta. Então, independente de ser espírita ou não, esta conduta, ela deve estar, portanto, tendo como padrão as leis divinas. Mas nós vamos perceber o seguinte, que no trabalho que compete aos espíritas, já que foi dado a eles o conhecimento da doutrina espírita, nós vamos perceber que cabe a eles uma tarefa um pouco maior do que aqueles que não são espíritas. Aí nós pegamos uma sequência de trechos do Evangelho e que nós vamos assim estender alguns trechos, e a partir desses trechos nós vamos poder dissecar, vamos poder distribuir esse entendimento. O Espírito Erasto nos diz no Evangelho o seguinte: verdadeiros adeptos do Espiritismo, deveis sacrificar os vossos hábitos, vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. O terreno não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades, que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda. Diz-nos ainda Erasto: ide e pregai a palavra divina. Ide,
Deus vos guia. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide, homens. E temos também uma questão colocada nesse texto, nessa mensagem, que fala o seguinte: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E temos a resposta: reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios. Então, são palavras de Erasto, nos alertando a respeito da tarefa do espírita. Então, nós vamos desdobrar de uma maneira mais simplificada esse entendimento. E para isso, nós dividimos em 3 partes, apenas didaticamente, porque no contexto geral, a missão do espírita, ela não se diferencia do lugar onde ele esteja. É uma atitude, é um comportamento harmonizado e único. Então, a missão dos espíritas perante si mesmo. Kardec nos informa quando diz o seguinte: a doutrina espírita, como movimento renovador, tem um papel considerável no seio da humanidade. Por que isto se dá? Porque é uma doutrina libertatória. A doutrina espírita veio para libertar as consciências do jugo daqueles que impunham as suas ideias, e a partir daí a criatura ficava impossibilitada de pensar, de raciocinar. A doutrina espírita, ela combate o fanatismo sob todas as formas. Então, ela traz uma condição de racional, uma coisa de bom senso, que mostra para a criatura o porquê das coisas. A doutrina espírita também, ela destrói a fé cega. Ela convida ao raciocínio, à lógica, ao bom senso. E ela também emancipa a inteligência do homem e ajuda igualmente a levantar a moral da criatura. Em O Livro dos Espíritos, na questão 573, Kardec pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Veja bem que é uma pergunta aos espíritos encarnados e não aos espíritas encarnados. E os espíritos respondem, e nós reduzimos a resposta. Consiste em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões são mais ou menos gerais e importantes. Então, a missão do espírito encarnado é de proporcionar o progresso em todos os campos, em todos os níveis das relações da vida terrena. Esta informação, então, nós temos lá no Livro dos Espíritos. E com o conhecimento da doutrina espírita, através do seu estudo constante, nós estamos sendo conscientizados. E com essa conscientização, aquele que está nesse estudo, ela inicia a marcha do seu melhoramento pessoal, do seu crescimento individual. E a partir desse melhoramento pessoal, o que acontece? Ela vai, então,
facilitar na sociedade o melhoramento da sociedade. Então, esse caminho do melhoramento individual, todo espírita sério tende a esse caminho. Não tem como a gente frequentar, estudar a doutrina espírita, se não for para nos melhorar. É este o caminho. Se nós não estivermos buscando o melhoramento, nós não estamos levando com a seriedade devida a doutrina consoladora dos espíritos. Nós encontramos isso na Revista Espírita de 1866, a revista de abril. Então, com o entendimento racional e esse estudo, passamos a compreender melhor as nossas atitudes diárias, cada um dos nossos atos. Por que nós estamos agindo assim? Por que nós agimos de outra forma? Nós passamos a compreender a melhor maneira de nos erguer das quedas morais quando elas ocorrem conosco e de facilitar a prática do bem necessária e de nos ajudar a compreender os caminhos equivocados que nós às vezes adotamos. E ainda mais, com esse conhecimento da doutrina, nós podemos aprofundar melhor nos escaninhos da nossa consciência, porque a nossa consciência é aquele aguilhão que está sempre nos cutucando quando nós estamos cometendo algum deslizes. A não ser, como dizia o nosso querido Senhor Miguel, existem consciências calejadas que a agulha não funciona mais para elas, Mas a doutrina espírita nos proporciona, nos oferece essa capacidade, essa condição de observar melhor as nossas atitudes. E sendo essa doutrina uma ciência com consequências essencialmente morais e consequências éticas, todos nós não temos como fugir da responsabilidade que recai sobre os nossos ombros, sobre a nossa consciência, e que são obrigações inevitáveis quando nós iniciamos esse despertar para a nossa natureza espiritual. Então, após nos termos esclarecido, ou após o contato com a doutrina espírita, se nós ainda continuamos orgulhosos, egoístas, se nós continuamos avaros, preguiçosos, se nós continuamos ainda com a nossa consciência em trevas, embora estejamos em meio à luz, porque a doutrina espírita ela é iluminativa, isso significa que nós estamos sendo espíritas apenas de nome. Estamos usando um rótulo de espírita. E é importante compreendermos que, se nós aqui estamos, somos sim mensageiros do alto. E de alguma forma, nós levamos essas mensagens do alto nas nossas conversações, na nossa vida diária. Então nós somos uns para os outros canais de transformação, canal de reforma, canais de mudanças. Então, compreendendo que o egoísmo que nasce do orgulho, deixa a nossa alma cega, porque o orgulho, às vezes, ele é tamanho que nós não conseguimos ver aquilo que precisamos fazer. E se às vezes vemos, encontramos tantas justificativas para permanecer agindo de forma equivocada. Então esse egoísmo nos faz violar as leis divinas. Nos faz ainda
ajudar a humanidade a permanecer no estado de ignorância, no estado de sofrimento e de atraso moral que nós ainda podemos perceber. Então, se a doutrina espírita não nos ajudar a melhorar, nós temos que rever. Por que nós estamos dizendo, por que nós afirmamos que somos espíritas? Cabe a cada um de nós exercer, portanto, vigilância cuidadosa e permanente sobre aquilo que nós pensamos, sobre aquilo que nós fazemos. Zelar com muito carinho, pelos arrebatamentos dos nossos corações, porque às vezes ainda o nosso coração pulsa pelos atrativos materiais, que são inúmeros e que não nos dão trégua. Então é algo muito intenso, muito forte, que exerce sobre a nossa condição espiritual. Então, agindo com essa disposição de vivenciar a doutrina espírita e vivenciar Jesus, porque estando vivenciando a doutrina espírita, está sim vivenciando Jesus, nós vamos poder exercer melhor uma influência no meio onde nós estamos, ajudando, portanto, a humanidade a se renovar. E esclarecidos, aceitando essas consequências ético-morais que a doutrina nos aponta, nós vamos nos colocar com mais devotamento nas provas que chegam até nós. Nós vamos entender melhor a razão de determinados acontecimentos em nossas vidas. Nós vamos colocar os interesses da causa da doutrina, que é a causa do Cristo, acima dos nossos interesses pessoais, acima do nosso personalismo, do nosso amor próprio. Logo, os aspectos éticos e morais da doutrina não podem ser simplesmente teoria para nós. E nós devemos colocar todo o esforço possível para mergulhar na vivência desses ensinamentos, transformando o nosso espírito com virtudes, com comportamentos, com características que identifiquem que nós realmente já somos espíritas verdadeiros. E lembrando que os nossos exemplos servem como modelo. Nós não precisamos sair falando da doutrina espírita, porque a nossa própria vida será uma maneira de pregarmos a doutrina espírita. Muito bom. Vamos ver agora então a missão dos espíritas perante a doutrina espírita. Há pouco mais de 2000 anos aí, Jesus já dizia o seguinte: ide e pregai. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio dos lobos. Encontramos essa afirmação lá em Lucas, capítulo 10, versículo 3. Já naquela ocasião, Jesus estava preparando os corações para a vinda do Consolador. E esse Consolador, Jesus já colocava também que estariam neles os trabalhadores da última hora. Então, todas as criaturas que hoje estão inseridos na doutrina devem se considerar como esses tarefeiros da última hora, já anunciados por Jesus. E no devido tempo, esse Consolador, então, chegou no seio da humanidade, cumprindo essas promessas de Jesus, na feição da doutrina
dos espíritos, né, codificada por Kardec. Então surgiu, como foi anunciado, visando esse Consolador, a transformação da humanidade pelo melhoramento das massas. Só que para melhorar as massas, há necessidade de melhorar o indivíduo. O indivíduo é, portanto, o ponto inicial dessa transformação. E, pelo melhoramento das massas, o melhoramento da humanidade. Só que é um melhoramento gradativo. Porque na medida que a criatura desperta, se conscientiza, desenvolve conhecimentos, modifica-se o seu padrão de comportamento, ela também vai participando das mudanças de tudo aquilo que está à sua volta. Nós temos essa informação lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 29. Porém, a doutrina espírita, com todo esse caráter transformador, necessita de trabalhadores encarnados. E esses trabalhadores é que irão realizar ou ajudar a realizar a missão destinada à doutrina espírita, a este Consolador. Então chegamos, né, ao momento em que esses trabalhadores precisam arregaçar as mangas na obra, fazer a sua parte. E a ordem imperativa do Mestre, ide, reflete sobre os trabalhadores espíritas como aqueles cordeiros que deveriam, né, ir ao trabalho, mas cordeiros fortes. E como fortalecer esses cordeiros a fim de que eles não cheguem diante dos lobos, como Jesus se refere, né, de forma despreparadas. Jesus não iria enviar cordeiros fracos para as frentes de luta, mas sim cordeiros fortes. E onde que esses cordeiros vão se fortalecer? Na doutrina, porque a doutrina esclarece, a doutrina mostra o campo de trabalho, ela mostra o porquê das coisas, a condição da humanidade, as diferenças evolutivas entre a imensa família humana. Então, a doutrina espírita, ela serve como ferramenta para nós, a fim de que a gente então se fortaleça para ir à luta. Então, com a consciência, com o conhecimento, com a convicção da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei de justiça, da lei de igualdade, da lei de reprodução, da lei de trabalho, tudo isso que nós encontramos explicações claras, né, na doutrina espírita, a lei de ação e reação. Então, munidos dessas informações, nós vamos poder nos colocar diante do trabalho que nos for solicitado. Então, todos nós que já temos esse contato com a doutrina, somos sim esses trabalhadores, somos sim esses cordeiros que precisam ir à luta, mas precisamos ser trabalhadores fiéis, trabalhadores prudentes, trabalhadores valorosos, onde a espiritualidade, onde Jesus sempre pode contar conosco. E nós nos encontramos, companheiros, no meio de conflitos terrenais muito sérios. A hora que se abre para nós é uma hora muito grave. E nós precisamos assumir a parte que nos cabe. Nós não podemos mais ficar escondidos e apenas aguardar que as coisas se solucionem. E nós não podemos também temer, embora muitas das vezes
nós nos assustemos com os acontecimentos. Mas é preciso termos esta consciência e esse preparo para agirmos de maneira correta e de maneira amorosa e firme. Então, o serviço que nos cabe é a exemplificação do amor incondicional e incessante. Amor incondicional é uma palavra muito bonita, mas muito difícil de se praticar, porque quando nós deparamos com as diferenças, nós recaímos naquele orgulho que nos cega e que nos impede de agir com igualdade perante os nossos irmãos, perante os nossos semelhantes. Mas não tem outro caminho. Se nós quisermos que esta humanidade avance na sua trajetória, se não pisarmos nesse orgulho, domarmos os nossos preconceitos, quebrantarmos as nossas vaidades, sacrificarmos os nossos interesses pessoais para realizarmos essa tarefa. Então, a obrigação do verdadeiro espírita é zelar, é lutar pela prevalência dos princípios básicos da doutrina dos espíritos. Mas para que essa luta seja realmente eficaz, é necessário que compreendamos essa doutrina, que a estudemos em seus fundamentos, na sua base, porque senão como que nós vamos falar de algo que nós não conhecemos? Então, estudar. Deve ser passado aquele momento de ficarmos na periferia do estudo doutrinário. Nós precisamos conhecer a essência dessa doutrina. E onde que está a essência dela? Obras básicas. Se o nosso caminho de adentrar na doutrina espírita foi uma outra obra literária, uma outra obra espiritualista, excelente, né? São as obras complementares, obras subsidiárias. Mas voltemos às obras básicas para estudar. É ali que reside toda a informação segura que nós precisamos. Então, frequentar a casa espírita, fazer preces, implorar, né, o auxílio dos bons espíritos, frequentar socialmente a casa espírita não basta mais para nós. É preciso mais, muito mais do que isso, tá? É preciso que nós vivamos essa doutrina espírita, estudar essa doutrina espírita, tá? Os livros são um roteiro iluminativo. Iluminar consciências é descortinar, é arrancar o véu da ignorância e mostrar um caminho novo, uma forma nova de entender. Então, é necessário para isso travar, né, o bom combate que Kardec nos fala. O bom combate, porque até mesmo quando nós estudamos, nós temos essa firmeza para falar com propriedade da doutrina dos espíritos, nós estamos favorecendo aqui interpretações equivocadas, proveniente de, vamos dizer assim, dos inimigos do espiritismo, porque eles estão em toda parte, tentando infiltrar, tentando desviar a interpretação, né? Nós vamos poder realizar esse trabalho. E aí nós vamos encontrar também lá na Revista Espírita, de 1869, em janeiro, dizendo o seguinte: o Espiritismo só reconhece como adepto aquele que põe em prática os seus ensinamentos. Olha que sério. Pois este é o sinal característico do verdadeiro espírita.
Então, quem não estiver praticando os ensinamentos espíritas, como dizer que é espírita? Seria aquele espírita de nome, porque acha bonito, né? E nós não podemos mais, a doutrina espírita não tem como mais comportar esse tipo de entendimento de espiritismo. Jesus, embora ele tivesse, né, ele tenha tido palavras doces, ele tenha tido uma postura assim firme, ele não impunha o conhecimento, ele não impunha os seus ensinamentos a ninguém. Ele simplesmente falava das verdades. E essas verdades tocavam o coração daqueles que ouviam as palavras de Jesus. Jesus nunca violentou uma só crença. Ele não dizia àqueles que o ouviam, né, à população, ao povo em geral, que eles não deviam frequentar os templos. Mas ele falava sim das verdades. E ele fazia mais. Ele consolava os corações. Então as suas palavras eram consolativas. E esta era a maior pregação de Jesus, a consolação à consciência. Então a missão dos espíritas é, pois, fazer com que seja efetiva esse consolador para a humanidade, para as criaturas. Que esse consolador esteja dentro de nós, estejam nas nossas palavras, estejam nos nossos atos, nas nossas mínimas atitudes, porque aí sim nós vamos pregar pelo exemplo. Nós não precisamos ir para a praça pública, nós não precisamos falar em alto e bom tom para ninguém, porque os nossos atos falarão por nós de uma maneira muito mais firme, né? Nós vamos chegar muito mais nos corações do que simplesmente as palavras. E nós ainda podemos lembrar que esse tipo de comportamento, nós não precisamos perguntar a crença de ninguém para falarmos, através dos nossos atos, de Jesus, do Consolador prometido. Jesus não perguntava qual era a crença de ninguém. Ele não perguntava o nome e nem de onde vinha. Ele apenas perguntava: que quereis de mim? E nós? O que nós podemos perguntar? Em que posso servir? E olha, gente, que há muito lugar necessitando de uma palavra, necessitando de um gesto, necessitando de um sorriso, necessitando de, às vezes, um silêncio, mas necessitando de uma presença cristã. Vamos seguir a missão dos espíritas perante a sociedade. Uma das finalidades da doutrina dos espíritos é demonstrar que o espírito é imortal. E com esse conceito de imortalidade que nós trazemos, que nós desenvolvemos, flui o estudo das relações entre os encarnados e entre os desencarnados. E dessa maneira, o processo de humanização entre as relações, tanto entre os encarnados com os desencarnados, quanto dos encarnados, as relações humanas, elas precisam passar pelo processo de humanização. E esta humanização é uma necessidade, é uma determinante das leis naturais, das leis divinas. Porque, se nós observarmos a trajetória evolutiva, o homem que não vivia em sociedade, ele vivia como nômade, e ao longo dessa evolução, desse melhoramento humano,
desenvolvimento da inteligência, condições de vida, o levou naturalmente a viver, a traçar mecanismos de viver em sociedade. Então começou as agregações ou as agremiações sociais com a finalidade de aperfeiçoamento, progresso, a perfeição relativa, mas sempre progresso. E aí nós verificamos que esse processo de humanização e das relações existentes surgiu como uma necessidade da criatura, portanto, viver em sociedade. E hoje, como nós vivemos numa sociedade, poderíamos perguntar: como que nós observamos a sociedade humana? Em que condições sociais nós estamos vivendo? Nós podemos perceber que essas relações, elas estão precárias. Tirando, é evidente que tem o lado progressista, a tecnologia, os avanços, o melhoramento de saúde, educação, uma série de itens. Mas naquele que se refere especificamente às relações humanas, percebemos que a sociedade está profundamente enferma. É uma sociedade enferma. Com raras exceções, nós encontramos na humanidade, ou a humanidade, gemendo, chorando, se desesperando pelo muito sofrer. Percebemos o egoísmo devastando os corações, desestruturando os níveis sociais, aumentando as diferenças, a corrupção, a miséria, né? Os vícios, a fome, tudo isso gerando violência e mais violência. Mas com os conhecimentos da doutrina espírita, nós podemos entender por que esta humanidade está enferma, por que esta humanidade chora, se desespera, porque ela nos mostra claramente a lei de ação e reação, mostrando as desigualdades sociais, a conduta egoísta ou egoística da criatura humana. Então Jesus, quando fala, ide e pregai, está nos convidando a uma postura. E que postura é essa que nós devemos adotar? Deveríamos simplesmente dizer: Senhor, estou pronto, onde que eu posso servir? Mas nós ficamos na retaguarda, observamos o panorama e passamos a criticar esse, aquele outro, né? A dizer que a humanidade está de mal a pior, que do jeito que está não dá para ficar. Nós temos receio, medo de ir à luta, de assumir a nossa postura, de abraçar realmente a causa, de sermos apedrejados, de sermos criticados, de sermos colocados, né, de lado, e o que normalmente acontece é isto, tá? Então nós tememos o que o outro vai falar de nós. Esquecemos que o Mestre, Jesus, seus antecessores, os seus sucessores, né, os seus enviados, o que é que eles encontraram? A cruz, o martírio, o apodo, o sarcasmo, a zombaria, o abandono para a realização da tarefa que eles competiam. Então eles foram à luta, trabalharam, né? Desenvolveram toda uma resistência contra o mal que estava tentando infiltrar, tentando assolapar as ovelhas do Mestre. E hoje, nós vemos de uma maneira muito intensa tudo isso acontecendo. E nós,
que deveríamos ir à luta, nós estamos, às vezes, recuando. Não queremos mais sair da acomodação da nossa casa. Não queremos mais aquilo que nós chamamos de problema para nós, porque nós já temos problema até aqui. Então nós ficamos com os nossos problemas e achamos que está de bom tamanho. E não queremos mais trabalhar, né? Nós vamos perceber que para levar adiante a doutrina do Cristo, a doutrina dos Espíritos, nós vamos precisar sim. Olha, teve uma época em que já tínhamos sido preparados que haveria ainda perseguições aos espíritas. Será que nós estamos preparados para isso? No início da doutrina espírita, muitos companheiros nossos que nós temos conhecidos os nomes, que foram os pioneiros do espiritismo no Brasil, foram presos, foram acusados, foram caluniados, pelos próprios, inclusive, adeptos do espiritismo. Porque mesmo entre os espíritas, existem aqueles que trabalham, acreditem ou não, pelas sombras. Infiltram no meio para causar dissensões, desarmonias, separações, desagregações. Então, é um trabalho que nós não podemos medir esforços nesta realização. Não podemos regatear sacrifício. Onde quer que estejamos, sim. Eu sou espírita, mas não sou espírita de nome, não. Tá? Não preciso falar isso, mas agir com a postura firme, destemida. Trabalhar, lembrando que Jesus trabalha, todos os seus colaboradores trabalham até hoje sem descanso, sem reclamar, sem queixar. E nós começamos a nossa luta e nós já nos sentimos cansados, nós já estamos querendo aposentar. E quando desencarnarmos, será que nós vamos aposentar do trabalho? Não. Ele será duplicado, ele será triplicado. E nós vamos precisar estar atentos e preparados. E aqui com a doutrina espírita nós estamos tendo a oportunidade de amelhar esse conhecimento, esse preparo, nos fortalecer. Porque nós todos estamos sendo chamados. Por conseguinte, a ética do amor, da solidariedade entre os homens, não deriva da vontade do homem, mas da necessidade social. Então, enquanto os homens se verem privados do alimento, da saúde, da educação, essa criatura vai se descontrolar, vai se degenerar e vai caminhar para a violência, vai caminhar para a prática do mal, vai caminhar pelo apelo aos instintos de conservação, que é o instinto animal, sem a consciência de como se deve comportar em sociedade, a lei de igualdade, a lei de respeito, Nós temos uma pergunta lá do Livro dos Espíritos, 930, que nós pegamos apenas a resposta dos Espíritos, que diz o seguinte: numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E ainda na questão 793, os Espíritos afirmam o seguinte, que se reconhece uma civilização completa pelo desenvolvimento moral. E o que a doutrina espírita nos proporciona? Todo esse conhecimento do desenvolvimento da moral cristã, dos ensinamentos morais do Cristo. Então, enquanto persistir fome, desemprego, exploração, não haverá fraternidade.
Só que a fraternidade, ela não vai vir também se nós não trabalharmos por esses aspectos. Não haverá liberdade, não haverá igualdade, nem mesmo essa moral cristã que vai impedir a violência, se não for pelo trabalho individualizado. Nós somos a semente de propagação dessa moral evangélica, onde quer que estejamos. Então, meus queridos, nós somos construtores. Esta é a nossa missão: construir o bem, trabalhar pelo bem, viver em conformidade com os ensinos de Jesus, conhecer esses ensinos de Jesus em profundidade, para sabermos como lidar, como estreitar a nossa conduta, né? Como aferir, melhor dizendo, a nossa conduta com essa doutrina. Nós não podemos ver a doutrina espírita como muito bela para um lado e a nossa conduta estar para o outro, tá? Então esta é a nossa missão. Poderíamos ainda falar da missão do espírita no seio da família. E aí nós podemos assim juntar tudo isso e entender que no meio da família o espírita, como ninguém, deve compreender o seu papel, a sua função. E finalizando, gostaria de ler uma mensagem de Emmanuel, lá do livro Mãos Unidas, tá? Que diz o seguinte: missão espírita. Vamos procurar pegar bem as palavras para a gente, com Emmanuel, né, entender mais ainda qual que é a nossa missão. Ruge na terra a tormenta renovadora. O mundo social assemelha-se à grande cidade hesitando nos fundamentos. O colapso de valores seculares da civilização, embora exprima ansiedade pelo que é novo, lembra a destruição de antigo cais, efetuada imprudentemente, sem construções que o substituam. A licença desafia o conceito de liberdade. A indisciplina procura nomear-se como sendo revisão de conduta. É a tempestade de transição, englobando lutas gigantescas e necessárias. No entrechoque das paixões e das sombras, a missão espírita há de ser equilíbrio, que sane a perturbação e luz que vença as trevas. Para isso, se trazes o coração alerta na obra criativa e restauradora, recorda que não se te pedem exibições de grandeza na ribalta da experiência. Se a frase calmante que diminui a aflição, ou o copo de água simples que alivie o tormento de sede. Inumeráveis são as lágrimas, não as aumentes. Enormes são os males, não os agraves. Problemas enxameiam em toda parte, não os compliques. Sofrimentos abarrotam caminhos, não lhes alargues a extensão. Conflitos obscurecem a vida em todos os setores, não os estendas. Muita vez, perante as dificuldades dos tempos novos, solicitas aviso e rumo do plano superior para o seguro desdobramento dos deveres que te cumpre desempenhar. E sem dúvida, os poderes da vida maior não te recusarão esclarecimento e roteiro. Entretanto, é justo ponderar que, se esperamos pelas forças divinas, as forças divinas igualmente esperam por nós. Saibamos, consequentemente,
prestigiá-las e acolhê-las em nossa área de trabalho e de ideal, estimulando a sementeira da paz e fortalecendo o serviço de elevação. Então nós encerramos com esta mensagem de Emmanuel, que fecha, né, de uma maneira muito clara qual deve ser o nosso papel. Não vai nos ser pedido nada daquilo que nós não possamos realizar. É simplesmente essa a nossa missão, a missão do espírita, a missão do cristão. Que Jesus nos abençoe, que a mesma paz que iniciou conosco, permaneça conosco, imprimindo em nossos espíritos essa mensagem da nossa tarefa, como espíritos que somos aqui na Terra. Há muito que fazer em todas as frentes de trabalho e nós precisamos estar unidos em torno de Jesus para essa realização. Muita paz.